Detected using Powtoon. Ela é extremamente familiar, a teoria labandiana do orçamento, né? De que o orçamento é uma lei dual, quer dizer, é um ato dual. Ele é lei na forma e ato administrativo no conteúdo. Uma consequência muito imediata para o direito é que, muitas vezes, o nosso Supremo Tribunal Federal se recusou a exercer o seu controle de constitucionalidade sobre normas orçamentárias, dizendo que o controle concentrado caberia apenas em face de normas gerais e abstratas, e não de normas individuais e concretas, né? O controle abstrato de constitucionalidade não poderia ser exercido, por exemplo, sobre decretos, sobre atos de efeito concreto e sobre o orçamento. Esse problema se reproduz em vários países. Na Itália é um problema até hoje muito mal resolvido, porque a Constituição italiana diz que o orçamento é ato, ela fala, é um ato. E aí fica a questão, ela quis dizer que ele não é lei, ou ela apenas usou a palavra ato num sentido muito amplo, abstrato, né? E os doutrinadores italianos continuam discutindo isso até hoje. Mas o fato é o seguinte, na Itália, assim, não é tão presente quanto outros desenvolvimentos na França. E como no direito público brasileiro sempre se leu muito os franceses, algumas posições acabaram sendo importadas para o nosso direito por influência do direito francês, do Conselho de Estado francês e algumas outras instituições de lá. Uma coisa que se repetia muito no Brasil, né, até ali até a época aí da Lei 4.320, nos anos 50 e nos anos 60, é de que o orçamento é um ato-condição. Essa é a chamada teoria do orçamento enquanto ato-condição. O que é que significa essa ideia do ato-condição, que aparece, por exemplo, num jurista francês chamado Duguy, e também no Gese, né, que são dois aí grandes publicistas franceses. A ideia do orçamento enquanto ato-condição era a seguinte: o orçamento de fato tem essa natureza dual, vejam que os franceses leram aqui os alemães, né? Ele é lei na forma e materialmente seria um ato administrativo, porque a execução compete ao Poder Executivo, as decisões de execução competem ao Poder Executivo, mas tem algumas particularidades. Essa dualidade da lei se observa na parte das despesas, não na parte das receitas. Deixa eu escrever isso aqui para ficar claro, para vocês não ficarem muito confusos. Então, essa dualidade formal-material existe nas despesas públicas. Esses juristas franceses diriam o seguinte: a despesa pública é um fenômeno político. Ali existe um ato de autorização do parlamento. O parlamento está apenas me corrijo, autorizando o executivo a gastar. Ele cria um teto, um limite para o executivo. Ele diz: bom, executivo, se quiser gastar com essas finalidades, com estes órgãos, a quantidade máxima admitida é X. E aí define os montantes do crédito orçamentário. Agora, até este limite, o executivo teria ampla discricionariedade por se tratar de decisão administrativa de execução do orçamento, né? Então, materialmente, a despesa pública prevista no orçamento não imporia, né, o direito subjetivo do parlamento a exigir a execução do orçamento tal como aprovado. Agora, nas receitas públicas, o orçamento teria eficácia própria de lei. Por quê? Esses franceses diziam: as receitas públicas precisam ser autorizadas pelo orçamento. Havia na França daquela época, como já houve no Brasil, o princípio
da anualidade tributária. Não era só a anualidade orçamentária, de que o orçamento deve ser aprovado todo ano. Havia a ideia da anualidade tributária. Ou seja, a cada ano era preciso que o orçamento autorizasse o executivo a arrecadar os tributos nele previstos. Não bastava a lei de instituição do tributo, era preciso a autorização do orçamento. Então, o orçamento funcionava como uma condição de eficácia da norma tributária. Para a norma tributária ser eficaz, ela dependia da previsão no orçamento dos recursos que se pretendia arrecadar. Então, esse era o princípio da anualidade tributária. Não adiantava, por exemplo, uma lei instituir um imposto de renda se o orçamento não previa arrecadação do imposto de renda. Não havia atendido, então, à condição de eficácia da norma instituidora do tributo, certo? Havia um limite para a eficácia da norma que instituiu o tributo. Isso foi importante no Brasil até uma certa época. Deixe-me só voltar aqui, interromper a apresentação, e para ver se eu encontro rapidamente no Google essa ideia de anualidade tributária, porque havia uma súmula no STF, uma súmula bastante antiga no STF, que a mencionava expressamente. Ou seja, se referia ao fato de que o orçamento público, mesmo no Brasil, teria esta eficácia em relação às receitas. Eu me fugi o número da súmula, mas eu trago para a aula de amanhã, certo? Deixa eu continuar aqui a projeção para não interromper muito o ritmo. O fato é que essa ideia hoje é superada, né? Nós não temos mais no Brasil o princípio da anualidade tributária. A gente tem o princípio da anualidade do orçamento. O orçamento deve ser aprovado todo ano, enviado com periodicidade ao Poder Legislativo. Mas ele não tem em si essa característica de ser uma condição de eficácia da norma tributária. A parte da arrecadação do orçamento, a previsão das receitas, ela é um prognóstico propriamente dito que serve para se estimar o equilíbrio orçamentário, verificar o equilíbrio das contas públicas, apurar se existem recursos suficientes para atender as despesas, mas não é que, se um tributo não estiver previsto no orçamento, ele não possa ser arrecadado, certo? Nós superamos esse princípio da anualidade tributária, ele não é mais vigente no Brasil. E com isso, essa teoria do orçamento como ato, condição, perdeu também a sua utilidade para nós. Serve para ver como, em certos contextos, essa teoria labandiana influenciou bastante o pensamento jurídico, inclusive o brasileiro, aqui com a intermediação dos franceses. Mas tomem um certo cuidado, certo, ao se referirem à ideia do orçamento enquanto ato-condição. Entendam o que é que significava o ato-condição. Ele é hoje uma referência histórica, mais do que uma posição doutrinária com aplicabilidade prática, né? Tá claro o que eu quis dizer com isso? De maneira que, ainda hoje, o aspecto mais relevante a se considerar, e ainda muito mal resolvido, é essa ideia de que o orçamento teria uma dualidade intrínseca entre a sua forma de lei e o seu conteúdo de ato administrativo. No Supremo Tribunal Federal, essa posição começou a ser revista há mais ou menos 20 anos. Né? Existem diversas decisões no âmbito de ações diretas de inconstitucionalidade, em que se pretendeu atacar certos conteúdos da lei orçamentária e o Supremo Tribunal Federal reconheceu a própria competência para decidir sobre essa questão, o que foi uma inovação muito importante, porque antes, de plano, o Supremo Tribunal Federal declinava a sua competência em ADIM para analisar a constitucionalidade de norma orçamentária. Era um argumento tão arraigado, veja aí,
mais de 200 anos arraigado no pensamento jurídico, não é que se recusava, o Supremo Tribunal Federal se recusava a avaliar essas questões. É muito recentemente que ele começa a mudar. Há algumas decisões importantes, tem um texto interessante do Celso de Barros Correia Neto, que hoje é consultor do Senado, eu sempre o recomendo para analisar essa questão, posso enviá-lo a vocês, eu não tenho digitalizado, mas posso conseguir com facilidade, e quem quiser estudar tem ali um material muito útil. Mas eu destaco, apenas para fazer uma síntese, com relação ao controle de constitucionalidade da norma orçamentária, a ADI, de número 4048, não é? Que ainda foi decidida em sede cautelar. Né? Essa DIN é muito importante para compreender a evolução do problema, porque aqui, efetivamente, o Supremo deu mais ênfase para essa teoria e disse o seguinte: nós precisamos superar. Né? O relator da matéria, que era o ministro Gilmar Mendes, disse claramente: nós precisamos superar essa cisão entre lei formal e lei material, como se ela fosse uma característica imanente e permanente do direito público. Como se todo sistema jurídico, como se todas as ordens jurídicas dos mais variados países do mundo tivessem que necessariamente observar essa definição. Né? Da mesma maneira que eu posso dizer que a água é composta de 3 moléculas, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, as leis são também compostas de um lado formal e material, em todos os casos, em todos os sistemas jurídicos, independentemente do que dispõe a sua Constituição. O Gilmar Mendes acolhe alguns argumentos de que essa é uma opinião ahistórica, né? No sentido de que ela não observa o tempo e o lugar, ela tenta identificar uma natureza intrínseca do orçamento, como se o orçamento não fosse ele próprio um produto do direito, como se ele fosse assim um produto da natureza das coisas, como esse livro, essa mesa, esse computador, como são, enfim, os átomos todos. O orçamento ele é um fenômeno histórico, construído pelo direito. E o Gilmar Mendes, que é um estudioso do direito alemão, propõe a superação dessa dicotomia. Ele faz a seguinte provocação: né? Onde é que está na Constituição essa natureza dual da lei? Quando é que a Constituição faz essa diferença entre leis em sentido formal e leis em sentido material? Nós podemos até classificá-las dessa forma, mas com qual fundamento jurídico constitucional nós podemos atribuir efeitos distintos para uma lei formal ou para uma lei em sentido material? A Constituição não distingue. Ela atribui certa proeminência ao parlamento, sujeita certas matérias à competência parlamentar e, ao fazê-lo, ela atribui um significado para o resultado desse processo. E qual que era a discussão de fato aqui na ADI 4048? Havia a seguinte questão: naquele ano, esse é de 2008, né? Deixa eu colocar aqui. Essa é uma discussão do ano de 2008. Naquele ano, o Congresso não tinha aprovado o orçamento. Eu não me lembro qual que era a disputa política, o conflito político que tinha com o governo Lula na época, mas o Congresso aprovou muito, demorou muito a votação do orçamento. Não aprovou. O ano começou sem orçamento. 2008, ano de eleições, né? Tinha diversas despesas que o executivo era constrangido a fazer, né? Até para atender às suas necessidades eleitorais, pelos seus aliados, por sua base de apoio. Tinha os gastos de interesse também do presidente da República da época, do Lula. Tinha as despesas com a própria justiça eleitoral, que eram necessárias, e o Congresso resistindo a aprovar o orçamento, porque ali naquele ano o cabo de guerra não se resolveu muito facilmente. O presidente Lula, na época, então, tem a impressão de que perdeu a paciência, né, e editou um crédito suplementar, abriu um crédito extraordinário bastante grande. Então, o ato cuja constitucionalidade foi questionada no Supremo
era o crédito extraordinário aberto pelo Poder Executivo naquele exercício. Vocês sabem, isso eu posso até repetir amanhã, o Tratado do Processo Legislativo do Orçamento, que os créditos extraordinários, ao contrário de outros créditos adicionais, podem ser abertos por medida provisória. Isso é o que a Constituição prevê. É uma exceção ao princípio da legalidade estrita, que é válido para o orçamento público propriamente dito, e para alguns outros créditos adicionais, que têm o objetivo aí de suplementar algumas despesas, criar despesa nova. E por que é uma exceção esse crédito extraordinário? Por que ele pode ser aberto por medida provisória? Porque a Constituição diz muito claramente que ele deve atender a despesas de caráter imprevisível e urgente. Vejam aqui na Constituição o que dispõe, vamos ver, o artigo 167, aliás, 167, vamos ver, a respeito dos créditos extraordinários. Puxa vida, hoje não sei por que não encontrei. Bom, vocês veem aqui, o inciso 5 diz o seguinte: abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa. Vejam que o extraordinário não está aqui, certo? Não é possível abrir o crédito extraordinário sem prévia autorização legislativa. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender despesas imprevisíveis e urgentes. Está aqui, exatamente. E exemplifica a Constituição, embora não seja um rol taxativo, né? Como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62. Artigo 62 disciplina as medidas provisórias e os requisitos da urgência e da relevância. Então, o crédito extraordinário, segundo a Constituição, deve ser imprevisível, urgente e relevante. Se o Supremo fosse seguir a sua jurisprudência tradicional, ele diria: isso é um ato de efeito individual e concreto, não compete à jurisdição constitucional contrastá-lo com a Constituição, fazer juízo da constitucionalidade, certo? Mas dessa vez o Supremo decidiu diferente. O Gilmar disse o seguinte, que seria ignorar uma previsão constitucional, abrir margem para todo tipo de ilegitimidade, caso não houvesse qualquer critério de controle dos requisitos constitucionais de abertura de crédito extraordinário. E a Constituição pareceu deixar muito claro que apenas despesas marcadas, não só pela urgência, mas pela imprevisibilidade, que poderiam ser abertas por medida provisória, justamente porque isso é uma exceção importante para o princípio da legalidade do orçamento. O que o Supremo, então, verificou na análise desse crédito extraordinário gigantesco foi que ali tinha despesas relacionadas à justiça eleitoral, porque teria eleições, à vacinação infantil, na campanha permanente do Ministério da Saúde e tantas outras, né? E só para concluir a frase, senão eu me perco, o Supremo questionou, bom, o que é que existe de imprevisibilidade no Brasil a respeito de eleições e de vacinação? Mal sabia o que ia acontecer em 2021, né? Mas o Supremo disse na época que não tem nada mais previsível no Brasil do que as campanhas do Zé Gotinha. Basicamente isso. É tudo muito previsível. Então, isso não poderia ser um gasto a ser aberto por crédito extraordinário. Então, o Supremo decidiu se manifestar sobre esta matéria, né? E é verdade que essa decisão do Supremo muitas vezes teve um caráter simbólico, pelo fato de que o crédito extraordinário tem uma vigência anual. Esse aí tinha sido aberto, sei lá, em abril, em maio, encerra a vigência em dezembro, tem aí
8 meses, o Supremo foi julgar essa questão lá para outubro, etc., quando os créditos já tinham sido liberados e até pagos, é claro que isso não vai ter um efeito concreto como esperado, proibir o gasto, não é? Tem uma dificuldade prática do exercício da jurisdição constitucional, mas parece que o Supremo quis marcar uma posição importante para indicar que havia mudado a rota da sua jurisprudência tradicional, né? Inverteu o sinal, passaria a admitir o controle de constitucionalidade de normas muito individuais e concretas, né? Como era, por exemplo, esse crédito extraordinário. Por isso, aliás, que a questão ficou aí em medida cautelar, né? Porque foi o que deu tempo de julgar, né? Depois perde o objeto, claro, encerra o exercício financeiro, perde o objeto. É claro que isso é uma dificuldade prática que não dá para deixar de reconhecer, do controle de constitucionalidade da lei de orçamento. É uma norma temporária, certo? Ela vige por 1 ano. E o nosso Poder Judiciário é muito vagaroso, é muito lento. Até julgar uma lei como inconstitucional, provavelmente acabou o exercício, né? Então tem aí uma dificuldade concreta que não dá para ignorar. Embora eu louve, embora eu elogie, embora eu concorde com a mudança de rota do Supremo Tribunal Federal, porque essa ideia de que atos de que o orçamento seria um ato materialmente administrativo é uma ideia já muito antiga que não é compatível com a nossa Constituição, nem com o princípio democrático, nem com o princípio do planejamento orçamentário, né? Porque vejam aqui, se nós temos 3 leis orçamentárias, um plano plurianual, uma lei de diretrizes orçamentárias, um orçamento anual, e tudo isso é definido pela própria Constituição para fazer com que a atividade administrativa se ligue a um plano, qual é o recado que o sistema jurídico mandaria se dissesse, bom, mas na hora de executar, pode fazer o que quiser, né? Veja como é incongruente com o sistema de planejamento, essa ideia de que o orçamento é um mero ato político-administrativo no momento da execução, porque isso invalida o próprio sistema tripartite de planejamento da ação governamental. Desculpe a provocação da pergunta, né? Eu sei que ela simplifica e que a questão é mais complexa que essa. E o debate é sempre bem-vindo, as opiniões divergentes são sempre bem-vindas. Mas era brincadeira, então, mandar o PPA, a LDO e a LOA para o Congresso, né? Era para eles se divertirem ali discutindo o orçamento, depois, na hora de executar, o executivo faz como bem entender. Eu acredito que seja mais consistente com essa sistemática constitucional que se entenda que o executivo esteja, sim, obrigado a cumprir a lei de orçamento, ainda que com particularidades. Esse é um ponto importante. É claro que as receitas e as despesas vão ser variáveis, porque elas são, em certa medida, imprevisíveis, né? Há condições de estimá-las, até com uma razoável precisão, mas há inúmeros fatores que interferem. Vejam, por exemplo, a pandemia, né? Claro que isso vai criar despesas que não podiam ser previstas em certos momentos, isso vai exigir adaptações. Exigir eficácia da lei de orçamento não significa dizer que o orçamento seja uma lei férrea, uma lei que não seja passível de modificações. Isso significa apenas exigir que essas modificações sejam compatíveis com o sistema de planejamento. Que se apresente um argumento que se justifique a decisão de execução do orçamento. Isso é discricionariedade administrativa, isso não é arbítrio, isso não é mero arbítrio. Deve haver motivo suficiente para não executar o orçamento tal como ele foi aprovado. E, havendo esses motivos, é claro que a flexibilidade existe, né? É claro que há diversos instrumentos para se alterar o orçamento. Essas modificações, no entanto, servem para cumprir o sistema de planejamento governamental. Serve para fazer os ajustes necessários para executar as metas e as diretrizes. O recado não deve ser executivo. O orçamento é apenas um teto. Faça o que bem entender dentro desse teto, né? A meu ver, essa é que é a visão antiquada.
E muitas vezes se simplifica essa discussão dizendo, bom, mas quem pretende um orçamento do tipo impositivo está dizendo que o orçamento não pode ser alterado nunca, né? E isso quebraria o país. Mas não é isso, né? Bom, quem diz isso sobre o orçamento impositivo, claro, estaria de fato tendo uma opinião bastante irracional quanto aos efeitos que ela teria. O orçamento precisa ter um grau adequado de flexibilidade. O objetivo, no entanto, é adequar essas decisões de alteração do orçamento ao planejamento governamental, né? Promover uma maior integração sobre isso, e eu acho que esse pode ser um tema muito interessante para a gente desenvolver na aula que vem.